fiz o ensino médio fora do Arsenal de Marinha, portanto tinha meninas, né? Meu curso era diferente dele. Você só Não, sacudo. Exatamente. Caraca. E aí depois eu fui fazer o meu curso profissionalizante no Arsenal de Marinha, o que, assim, de fato foi um divisor de águas para mim. Mudou a minha vida, Sim. porque eu também, como um morador do subúrbio do Rio de Janeiro, eu fui apresentado ao centro da cidade. Então, né, e foi um mundo completamente diferente, né? Você é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro, nascido e criado no bairro de Irajá, né? Uhum. Então, eu fui apresentado, né? E eu já com 17 anos, não conhecia o centro da cidade, né? Então, fui obrigado a me aventurar, né? E o Arsenal de Marinha ele foi uma escola, de fato, uma escola de vida, que eu me conectei com muita gente diferente, né? Do meu métier, e fui apresentado à área de engenharia. Foi então que eu tive contato, eu cheguei no Arsenal de Marinha, fiz a escola técnica também, no mesmo critério, né, que o Clélio falou, só que um curso profissionalizante de somente 1 ano. E aí comecei trabalhei em planejamento, trabalhei em controle de qualidade, trabalhei em produção, né? E até uma passagem interessante, né? Quando fui fazer estágio, eu fui cair numa oficina de estrutura, né, naval. Os meus colegas todos caíram como técnicos. O Clélio era um desses técnicos já nesse momento, quando eu entrei, né? Eu sou posterior, né, à época dele, um pouquinho posterior à época de escola dele. E todo mundo tinha ali um técnico, era um cara mais jovem, um cara que te entendia as tuas necessidades, a tua linguagem, né, o teu momento, né? E eu caí com um mestre, né? O mestre é um cara sacudo lá, com seus 50 anos. Seus 40 anos, 50 anos. É um cara que eu desenvolvi uma amizade muito grande depois, né? E aí foi aí que eu comecei, eu digo que o Arsenal de Marinha foi uma escola, você começa a criar alternativas e caminhos alternativos às dificuldades que são colocadas, né? Então, o Arsenal de Marinha ele trouxe muito isso, né, para mim, né, de ser o que a gente aprendeu lá, ser safo, né? Você achar teus caminhos, achar tuas estratégias, né? Então foi uma época assim muito rica para mim. Também passei pela construção de submarinos, né? Participei da construção do primeiro navio escola no Brasil. Me curioso que essa semana encontrei, né, um cara que está reformado, e ele falou: você foi da Marinha? Eu fui. Pô, vem cá, aí que época? Aí eu falei a época lá, que eu entrei no Arsenal de 85, saí em 89. Então você participou do navio Escola Brasil? Eu participei do finalzinho da construção do navio, porque eu viajei naquele navio, e o cara falando de detalhes do navio, e a gente vai vendo como o nosso trabalho, né, ele de alguma forma vai influenciando na vida das pessoas, né? Com certeza. Muito legal. Ele tocou num assunto legal aqui, que foi justamente a questão dos mestres, né? Imagina, um monte de moleque, eu comecei a trabalhar, não tinha nem 18 anos. Cara. Né? E aí tinha aquele choque, né? Os mestres já com 30, 40 anos, olhavam assim: o que esse moleque tá fazendo aqui? E aí tinha isso. No primeiro momento, os caras te rejeitavam. E depois, cara, criava um vínculo muito bacana. Tinha um mestre lá que eu adorava ele, sabe? Era porque quando você fala mestre, assim, eles já são muito mais velhos, mais antigos, né? Mais velhos. Tipo assim, esse pessoal tinha já o quê? 30 anos? Acho que isso é um conceito importante. O que era o mestre lá, né? O mestre é um cara que começou como artífice, ou seja, ele começou ali montando chapa, soldando chapa, dependendo da atividade dele, né? E aí ele foi crescendo na carreira dele, não por conta de uma formação acadêmica, mas sim por conta da experiência. Então ele chega numa posição de liderança com toda aquela experiência ali de quem coloca a mão na massa, mas não exatamente com uma habilidade interpessoal. E aí chega lá um jovem com outros, vamos dizer assim... Outra energia, uma outra pegada ali, né? Então, isso já naquela época, a gente está falando aí de quase 40 anos atrás, 40 anos. Havia um choque geracional, né? E que a gente conseguiu desenvolver a habilidade de... para vencer isso, né? Passar, né? Enfim, capturar e trazer esse cara para o nosso lado ou nos levar para o lado dele, né? Então, isso... são, assim, uma das coisas que o Arsenal de Marinha ensinou pra gente. Muito legal. É que automaticamente fica meio que uma hierarquia às avessas, assim, né? Porque tu não tá ali botando na mesa que não, porque eu fiz tantos anos, eu tô engenheiro disso. Exatamente. Mas de certa forma, uma mentoria reversa. Exatamente. Em que a gente começa a ensinar ou passar, mostrar algumas oportunidades que ele tem, né? E ele, a partir do momento que ele confia em você, e isso vale para a vida toda, né? E para vários aspectos da vida, né? Ele te devolve a experiência dele, né? Então, maneiríssimo. Assim, pô, isso é legal, rico pra caramba. Vai conquistando, isso é bacana. Isso é uma coisa que hoje em dia é diferente, talvez, hoje. Existe hoje, né? Mas naturalmente numa escala diferente, com motivações diferentes, né? É até um assunto interessante, né? Quando a gente migra para o mercado de hoje em dia, né?
onde a geração, hoje em dia, ela tem uma outra postura, tem uma outra posição, tem outras necessidades em relação ao mercado. Especialmente quando a gente fala de mercado, quando a gente fala em construção naval, a gente fala daqui a pouquinho de óleo e gás também, é a mesma coisa, uma coisa mais raiz, né? Hoje em dia, a garotada quer alguma coisa um pouquinho que traga um propósito para eles, né? E na nossa época, assim, não tinha muito isso, né? Eu achei um caminho para trabalhar, assim como o Galvão também, é aqui que eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu precisava ganhar algum dinheiro, né? Precisava pagar boleto,